Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 8, a doutrina da igreja, eclesiologia. Mas no tópico 1, a origem da igreja, foi tratado os seguintes assuntos. Qual a origem da igreja, tanto no aspecto profético quanto no histórico? Qual é o significado do termo igreja no contexto do Novo Testamento? E hoje, no tópico 2, o fundamento e a missão da igreja. Observe, a Igreja Católica Romana considera o apóstolo Pedro a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. E para fundamentar esse ensino, apela para Mateus, no capítulo 16, do versículo 16 ao 19. Vamos entender isso melhor. Dessa passagem, a Igreja Católica deriva o seguinte raciocínio. Primeiro, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, a Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele e seus sucessores, os papas, poderão abrir a porta do reino dos céus. Terceiro, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Quarto, toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro, até nos nossos dias, através da linhagem de bispos e papas, todos vigários de Cristo. Observe, amados, numa simples comparação entre a teologia católica e a Bíblia, a respeito do apóstolo Pedro e sua atuação no seio da igreja nascente, descobre-se quão contrária a interpretação bíblica é da interpretação católica romana. Mesmo numa despretensiosa análise do assunto, conclui-se que, primeiro, Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo a posição e funções que a teologia católica procura atribuir-lhe. Vamos entender isso melhor. O substantivo feminino Petra designa do grego uma rocha grande e firme, enquanto que o substantivo masculino Petros se aplica geralmente a pequenos blocos de rocha e pedras de arremesso. E Pedro é Petros, pequeno bloco de rocha, e não Petra, rocha grande e firme, ok? Segundo, na Bíblia, Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Observe, amados, o próprio apóstolo Pedro diz, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 11, o seguinte: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Né? A Bíblia fala angular, principal e de esquina. Dos 84 chamados pais da igreja primitiva, só 16 creem que o Senhor se referiu a Pedro quando disse esta pedra. Mas só a partir ali do século IV começou-se a falar a respeito da possibilidade de Pedro ser a pedra fundamental da igreja. E isso está intimamente relacionado à pretensão exclusivista ali do bispo de Roma. Vamos observar à luz da palavra de Pedro, que ele fala que Cristo é Petra, rocha grande e firme. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Assim, que conclusão podemos chegar, amados? Que todos os crentes são petros, ou blocos de pequenas rochas. Ok? Já em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Né? O que nós temos que entender disso, amados? A igreja visível, ela é um corpo e também uma organização. E Cristo está em cada um de nós. No que diz respeito à organização, cada membro tem um dever ou uma função específica na igreja do Senhor.
Amém? Para entendermos melhor a formação e a administração da igreja, dividiremos em pontos o assunto. 1. Cristo é a cabeça da igreja. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, a parte A, diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Amém? Então, da mesma forma que a cabeça provê sustento e dirige o corpo, assim também Cristo faz a cada um dos seus membros e de seu corpo espiritual, a igreja. Ele é capaz de dirigir os menores detalhes da nossa vida. 2. Quando Cristo subiu aos céus, concedeu certos dons à sua igreja. Entenda, amados, esses diferentes dons são relacionados em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Os mesmos dons operaram em Cristo, pois através do Novo Testamento vemos-lo como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os dons ministeriais que nele operaram para que a sua igreja seja edificada. Amém? 3. As palavras pastor e bispo têm o mesmo significado quanto ao cargo. Entenda, a palavra bispo é traduzida de um vocábulo grego que significa supervisor. Pastor, no original, é o que conduz e alimenta as ovelhas. Assim, nós devemos observar que Jesus Cristo não iniciou o seu ministério antes de receber a unção do Espírito Santo para o serviço. Portanto, se quisermos que o nosso ministério seja uma continuação do de Cristo, devemos estar possuídos do mesmo poder, ou seja, recebermos a unção do Espírito Santo para a obra. Amém? 4. Uma pesada responsabilidade recai sobre o ministério evangélico. O ministro de Deus é o vigia sobre as muralhas de Sião. Ele vê o perigo e cabe-lhe avisar aos pecadores de que o dia do julgamento se aproxima. Caso ele não haja assim, será considerado responsável pela perda dessas almas. Observe, lá em Jeremias, no capítulo 50, versículo 6, diz: as ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em horteiros andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Observe, isso aconteceu a Israel, ficando para nós um aviso e o exemplo para que assim não façamos. Né? Responsabilidade temos. 5. Assim como a responsabilidade do ministério de Cristo é grande, também, na mesma proporção, será a sua recompensa. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, diz: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém? Amados, observe, o programa de Deus para alcançar o mundo e transformar o homem envolveu a encarnação da segunda pessoa da Trindade. Lá em João, no capítulo 1, verso 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo se fez carne para poder ser compreendido e visto pelo homem. Esta é a função e a vocação da Igreja de Cristo. Permitir que o Verbo se manifeste através de seus membros. A missão da Igreja no mundo seria um mistério, se não soubéssemos que a sua principal missão
é continuar a obra de redenção do homem, vindo a ser para o mundo aquilo que Cristo é para ela mesma. Amém? A singularidade da Igreja de Cristo é marcante quanto à sua missão, que, em suma, consiste em, primeiro, construir aqui um lugar de habitação de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajuntado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Segundo, dar testemunho da verdade. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Terceiro, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Efésios, no capítulo 3, verso 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora os principados e potestades nos lugares celestiais. Quarto, dar eterna glória a Deus. Efésios, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quinto, edificar seus membros. Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sexto, disciplinar seus membros. Mateus 18, do versículo 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre si e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para o depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Amém? E último, para nós encerrarmos, sétimo, evangelizar o mundo. Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amados, na próxima aula, capítulo 9, a doutrina dos anjos, angelologia. Tópico 1, a natureza dos anjos. Vamos responder as seguintes questões. Quais são os três elementos da natureza dos anjos? E quais as funções que evidenciam os anjos como agentes de Deus? Amém? Observe, nós tivemos uma noção da igreja e, novamente, nós frisamos, repetimos várias vezes a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade. E antes nós vimos ali que, se nós não falarmos, nós seremos responsáveis por aquelas almas que se perderam, né? Então, que isso possa tocar o seu coração e te despertar para você fazer
a obra do Senhor. Use esse material para falar com seus amigos, parentes, conhecidos, né? E vamos cumprir o desígnio que Jesus Cristo nos deu. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e deixa a sua pergunta. Nós estaremos te retornando e te respondendo. E talvez pode ser a dúvida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.